RV Esportes, oferecimento Navesa GWM. Seu carro elétrico ou híbrido em Rio Verde é na Navesa GWM. Hello Tomorrow. Olá, telespectador aqui da sua TV Rio Verde, está começando aqui mais um RV Esportes aqui no seu canal 3 na sua TV Rio Verde, para você também, internauta que nos acompanha pelas redes sociais da TV Rio Verde. E hoje no RV Esportes, é claro, sextou aqui no RV Esportes, sextou de forma muito alegre e muito positiva, porque estaremos no domingo com o jogo da Seleção Brasileira, que provavelmente vai conseguir essa vaga às quartas de final, portanto, Brasil e Noruega, vai acontecer no domingo esse jogo pela Copa do Mundo. A Copa do Mundo está afunilando aí, temos já alguns confrontos definidos e além da Copa do Mundo nós vamos falar também aí do Campeonato Brasileiro na Série B, C e D, porque teremos representantes goianos disputando neste final de semana por essas categorias, né? Pela Série A, pela Série B e também, aliás, pela Série B, pela Série C e também pela Série D do Campeonato Brasileiro. Teremos o craque de Catalão em campo, teremos também o Goiatuba e, é claro, na Série B nós teremos a presença dos 3 times goianos. O Atlético Goianiense e o Goiás jogam nesse final de semana e o Vila, que é o líder, segue o líder. O Vila vai jogar exatamente na segunda-feira. E vamos falar também, no segundo bloco, sobre o Rio Verde que apresentou mais uma contratação. Além do Gasol, o goleiro que foi contratado, e também do Yuri Tanque, ontem o Rio Verde apresentou mais um jogador, mais uma novidade, aliás, repatriou um jogador do Rio Verde que já esteve com a camisa do Rio Verde no passado. Portanto, tudo isso a partir de agora aqui no seu RV Esportes. Então, para começarmos o RV Esportes, vamos falar aí exatamente dos resultados dos jogos de ontem da Copa do Mundo, porque olha só, a Espanha, né, favoritaça, sem muitas surpresas, ganhou facilmente 3-0, passeou diante da seleção austríaca. Já Portugal encontrou muita dificuldade contra a seleção da Croácia, Portugal do CR7, Cristiano Ronaldo. Daqui a pouco nós vamos dar algumas notícias do Cristiano Ronaldo, algumas atitudes como atleta que o Cristiano Ronaldo realmente tem. É por isso que é considerado aí o melhor atleta de futebol, o melhor atleta aí em atividade. Vamos falar também, olha só, o outro resultado dos jogos de ontem foi a vitória da Suíça diante da Argélia por 2-0, portanto, Espanha 3, Áustria 0, Portugal 2, Croácia 1, Suíça 2, Argélia 0, o jogo que aconteceu nessa madrugada, exatamente esse jogo da Suíça contra a seleção da Argélia. Portanto, esses foram os resultados de ontem aí da Copa do Mundo. Copa do Mundo, teremos jogos também hoje, daqui a pouco nós vamos passar para você a agenda da Copa do Mundo de hoje. É claro, vamos destacar aí o jogo da seleção brasileira contra a seleção norueguesa. Vamos ouvir alguns jogadores, vamos ouvir, né, e ver algumas entrevistas e algumas cenas dos treinos também da seleção brasileira. Mas agora eu tenho um recado para você, ainda dá tempo, hein, amigo? Dá tempo de você pedir ou ir lá no Aromas Bar e Grill Restaurante, exatamente o Aromas, que é com certeza o melhor restaurante para o seu almoço aqui na cidade de Rio Verde. No Aromas, cada sabor é uma experiência única, são carnes selecionadas, o ambiente acolhedor e o melhor atendimento para você e sua família. Vá viver esse sabor no Aromas Grill, uma experiência no coração de Rio Verde. O telefone para que você possa pedir agora o seu almoço, de repente você não tem tempo para poder ir no Aromas, então você vai ligar no 3212-6873, 3212-6873, é o número do Aromas para que você possa então pedir o seu almoço. Aromas Grill, aberto de segunda a sexta, de 11 às 14h30 e aos sábados e domingos de 11 às 15 horas. Esse é o Aromas Bar e Grill, restaurante aqui na cidade de Rio Verde. Um abraço para todos lá do Aromas, o Wilton Goiano que comanda lá o Aromas. Um abraço também para todos os colaboradores lá do Aromas Bar e Grill Restaurante. Falar de Brasil,
Vamos destacar o Brasil, é claro, né? Brasil e Noruega, tá aí. Brasil e Noruega, domingo. O jogo acontece exatamente no dia 5, dia do aniversário do meu filho Matheus, hein? E o Matheus vai lá, vai assistir. Eu vou assistir esse jogo lá na Arena JP, lá na cidade de Goiânia, juntamente com o Matheus e juntamente lá com os meus filhos. E aí o Brasil estará, então, em campo contra a seleção norueguesa. Rapaz, será como que chama o centroavante da Noruega lá, Givaldo? O Haaland, né? O Haaland tá aí, e o Haaland vai ter uma briga particular, né? Contra os jogadores da seleção brasileira. Eles se enfrentam pelos times da Europa, lá nos campeonatos europeus, e aí o Haaland promete realmente ser um jogador que vai dar muita dificuldade para a zaga brasileira, mas eu confio na zaga brasileira. Eu acho que realmente muita expectativa com relação ao atacante Haaland lá, da seleção norueguesa, mas eu acho que o Brasil vai superar exatamente a seleção norueguesa e vai passar aí às quartas de final. Vamos torcer para que isso aconteça. Inclusive o Brasil treinou, né, Givaldo? Se tiver cenas aí, o vídeo, pode colocar na tela aí o vídeo com algumas cenas do treino da seleção brasileira. Braços para defender também. Braços. Vamos, segue. Vai, últimas duas bolas. Bravo, sim. Vai, Laranja, vamos, Coisinha, recupera. Vai, Luiz. Toca. Segue, toca. Vamos, Iva. Boa, Luiz. Esperamos. A galera treinando muito, né? Já que o jogo vai ser no domingo, e aí o Brasil tem que estar muito bem preparado para enfrentar a seleção da Noruega. O detalhe é que o Neymar, é o que eu falo, tá? O Brasil tem a vantagem do Brasil com relação ao banco, é um banco de luxo, né? Você tem jogadores que não são considerados titulares, como o Endrick, por exemplo, como o próprio Ryan, que agora conseguiu se firmar na seleção brasileira, e tem também a questão do Martinelli, que entrou, decidiu o jogo, e é claro, né? A principal estrela brasileira está no banco, que é exatamente o Neymar. E o Neymar, de repente, se precisar, eu acho que o Neymar agora já consegue entrar em campo. Se não der para jogar no primeiro tempo, ao menos no segundo tempo, o Neymar será uma ótima opção. E é claro, ele que ficou na expectativa de entrar na prorrogação. Não houve necessidade, tomara que não haja necessidade, tomara que o Brasil vença no tempo normal, mas o Neymar é uma ótima opção. O que não falta realmente é opções no banco de reservas aí da seleção brasileira, para que o Ancelotti possa montar a melhor equipe e aí o Brasil conseguir superar a seleção noruega. É o que nós esperamos neste jogo de domingo, justamente essa vitória da seleção brasileira. Pode ser no tempo normal, pode ser na prorrogação, pode ser até nos pênaltis, não tem problema. O importante é passarmos aí, a seleção passar aí para as quartas de final, superando então a equipe norueguesa. Eu acho que vai dar, porque o Brasil tem um elenco muito melhor, principalmente com relação ao banco de reservas, tá? O Brasil tem lá Luiz Henrique, Endrick, tem o próprio Martinelli, provavelmente não vai ser o titular, mas o detalhe é que realmente o Ancelotti está muito bem servido de jogadores no banco de reservas. Inclusive temos aí algumas entrevistas, o Endrick, por exemplo, falou. Givaldo, coloque por favor o trecho das entrevistas aí da seleção brasileira. Acho que vou dormir como um bebê. Vou ficar muito tranquilo, porque antes de dormir, acho que o mais importante é o que eu faço, que é fazer a minha oração, conversar com Deus, ficar tranquilo que as coisas vão acontecer tudo no momento certo. E Deus já falou isso para mim. Igual eu falei, eu não vim aqui para viver o extraordinário, eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para mostrar quem é o Endrick e quem está do lado dele, que é a minha família, que é Deus. E sempre que eu puder expressar isso, eu vou expressar. Então, espero que, se Deus quiser, eu puder entrar e fazer alguma coisa para minha seleção e fazer um gol. Eu espero que vocês olhem e falem para mim que
não foi somente eu, foi eu juntamente com Deus e com aquilo que Ele colocou dentro de mim. Tá aí a fala do Hendrick, tá certo, Hendrick, que Deus acima de tudo, isso é o que é importante, realmente, Deus está acima de tudo, de todos nós. E aí o Hendrick falando aí sobre a expectativa do jogo contra a seleção norueguesa. Não sei se o Hendrick vai entrar como titular, mas de qualquer forma, acredito que no transcorrer da partida, claro, se houver necessidade, o Hendrick com certeza irá participar sim desse jogo. E até mesmo se não houver necessidade, de repente para dar ritmo de jogo, de repente pode ser que o Brasil esteja... no momento que o Brasil de repente comece a ganhar com uma certa tranquilidade ali no marcador, não sei, são suposições. Aí o Hendrick com certeza é uma ótima opção, o Hendrick que foi muito importante no jogo contra a seleção japonesa, é claro, assim como o Martinelli, que foi o autor do gol da vitória da seleção brasileira. Mas agora eu tenho um recado para você, amigo, super importante, porque está chegando aqui na cidade de Rio Verde, olha só aí, anote aí, terça-feira teremos a super inauguração exatamente do Mercadão da Economia. O Mercadão da Economia que vai abrir suas portas na terça-feira, no dia 7, tá? E o detalhe que o Mercadão da Economia que fica na Avenida José Walter, no setor Morada do Sol. Tá tudo pronto, tudo pronto. Só faltam pequenos detalhes aí para que na terça-feira o Mercadão da Economia possa abrir as suas portas. E você, aqui da cidade de Rio Verde, vai aproveitar o que tudo, ó, hortifruti, também na parte do açougue, tudo em produtos de alta qualidade você vai encontrar então lá no Mercadão da Economia. Mercadão da Economia que fica no setor Morada do Sol, Rio Verde, vai economizar como nunca antes visto então lá no Mercadão da Economia. O detalhe, tá? Quem vai falar melhor ainda sobre o Mercadão da Economia é a Tatiele. Coloca na tela, por favor, a Tatiele, Givaldo. Agora tem recado do Mercadão da Economia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aí não gosta de reunir a família para aquele almoço caprichado ou aquele churrasco especial no fim de semana? Pois é, e para o prato principal ficar perfeito, você precisa conhecer a novidade que está chegando em Rio Verde. O Mercadão da Economia está trazendo o açougue mais completo da região, com carnes selecionadas. É carne fresca, macia, com aquele corte especial que você tanto gosta. Tudo preparado com maior cuidado e higiene. Qualidade de boutique com aquele preço que só o Mercadão consegue fazer. Prepare-se para mudar o seu conceito de carne de qualidade. A sua mesa merece esse carinho e o seu bolso agradece. Tá aí o recado da Tatiele falando exatamente do Mercadão da Economia. Você ouviu aí, né, Tatiele falando aí das qualidades que tem o Mercadão da Economia, com certeza o melhor supermercado da cidade de Rio Verde está chegando exatamente na terça-feira, será a super inauguração. Então segura aí, de repente você ainda não fez as compras do início do mês, então prepare-se então para aproveitar as várias ofertas que o Mercadão da Economia preparou para você. Na terça-feira você então da cidade de Rio Verde vai receber aqui na cidade de Rio Verde o melhor supermercado para suas compras. Mercadão da Economia que fica no setor Morada do Sol, exatamente lá na Avenida José Walter. Então aproveite, amigo, na terça-feira, então anote aí na sua agenda para que você possa então ir conhecer o Mercadão da Economia que vai inaugurar com muitas ofertas. Serão várias ofertas aí no Mercadão da Economia, com certeza a melhor opção em compras aqui da cidade de Rio Verde. Vou colocar na tela aí os classificados, os classificados para as oitavas de final, já as seleções garantidas. Olha, com mais uma atualização aqui, a seleção do Canadá, Brasil, Paraguai, Marrocos, Noruega, França, México, Bélgica, Inglaterra, Estados Unidos, Espanha, Portugal e Suíça são as equipes classificadas até agora para as oitavas de final aí da Copa do Mundo. E, inclusive, teremos rodada hoje, é claro, pode colocar já na sequência a agenda de hoje, aí a agenda do dia dos jogos, então, da Copa do Mundo. Às 15 horas teremos o jogo da Austrália contra o Egito. Às 19 horas teremos aí o jogo do nosso representante sul-americano, Los Hermanos Argentinos, contra a seleção de Cabo Verde. Essa Cabo Verde promete aprontar, hein? Promete aprontar Cabo Verde. Olha o vozinho aí, olha aí o confronto Cabo Verde contra a seleção da Argentina de Messi. E aí teremos o jogo da outra seleção sul-americana. A seleção colombiana enfrenta a
enfrentará a seleção de Gana. Portanto, serão grandes jogos aí hoje pela Copa do Mundo e aí definição para as oitavas de final. Por falar em oitavas de final, você tem aí os confrontos definidos, de volta. Se tiver, já pode colocar na tela aí já os confrontos. Olha só aí os confrontos definidos, Brasil e Noruega. Você está vendo aqui a composição das chaves hoje. Ó, Brasil e Noruega, México e Inglaterra, França e Paraguai, Canadá e Marrocos, Portugal e Espanha, e Austrália e Estados Unidos e Bélgica. Serão os confrontos, então, Estados Unidos e Bélgica. Para mim, Estados Unidos e Bélgica, os Estados Unidos é favorito, não só porque o anfitrião joga em casa com apoio da torcida, mas os Estados Unidos tem uma equipe melhor. A Bélgica custou passar por Senegal, foi realmente, acho até que houve uma ajudinha para a Bélgica, ali, uma ajudinha do VAR, mas esse confronto realmente entre Estados Unidos e Bélgica, para mim, os Estados Unidos vai passar, sim, as quartas de final da Copa do Mundo. Portanto, essa é a Copa do Mundo pegando fogo, amigo. Agora eu tenho um recado para você, de repente você está aí precisando comprar peças para o seu veículo, de repente, principalmente você que é mecânico e tem que comprar as peças para fazer o conserto do veículo do seu cliente. A melhor opção em Rio Verde, com certeza, é a Rio Verde Autopeças. Essa que você está vendo aí, amigo, a imagem tá na Rio Verde Autopeças, é a melhor opção para você comprar peças para o seu veículo. E a Rio Verde Autopeças, inclusive, agora está com uma loja nova, tá? Uma loja ampla e com grande estoque de peças para veículos de qualquer marca ou modelo. E é claro, sempre com preços diferenciados, e a agilidade da entrega é o diferencial do Rogério, lá da Rio Verde Autopeças. Rio Verde Autopeças fica na rua Sergipe, esquina com a rua Luzia Seabra, no setor Pausanes. Rio Verde Autopeças, tradição em preço baixo. O telefone de lá para você procurar aí o Rogério, o Madruga, a Rita ou qualquer um dos colaboradores da Rio Verde Autopeças é o 3612-2631, 3612-2631, é o número aí da Rio Verde Autopeças, para que você possa... O Madruga já está anotando o pedido, ó. Ele chega de madrugada, por isso que ele chama Madruga, ele já chega anotando o pedido, porque a Rio Verde Autopeças vende muito, até porque tem o melhor atendimento, melhor estoque, qualidade e, é claro, o detalhe do preço, né, amigo? Isso é muito importante, além da agilidade na entrega, qualidade dos produtos e também um atendimento diferenciado, o preço é um item fundamental aí nesses tempos de crise, para que você possa então fazer o conserto do seu veículo, comprando as peças então lá na Rio Verde Autopeças, a melhor loja de peças para veículos aqui da cidade de Rio Verde. Seleções eliminadas, Ivaldo, vamos colocar na tela também a parte ruim aí para as seleções, né, que já foram eliminadas. Já deram adeus à Copa do Mundo, a África do Sul, o Japão diante do Brasil, a Alemanha diante do Paraguai, Holanda, Costa do Marfim, Suécia, Equador, Senegal, República do Congo, Bósnia, Áustria, Croácia e Argélia. Essas são as equipes, as seleções que já deram adeus aí à Copa do Mundo. Vão assistir em casa aí as oitavas de final e as quartas de final e as semifinais e as finais e a final aí da Copa do Mundo. Essas seleções então são as seleções eliminadas. Agora eu trago um detalhe interessante sobre a seleção de Portugal superou a seleção croata, mas alguns detalhes chamam a atenção na Copa do Mundo, né? E aí, por exemplo, uma notícia que surgiu, né? Que foi aí o Cristiano Ronaldo com essa questão do terremoto. É por isso que eu digo, tá? Quando se compara Messi com Cristiano Ronaldo, com Mbappé, não é essa a questão, não é essa a questão. A questão do Cristiano Ronaldo é uma questão mais humana, né? Ele é considerado um grande atleta, né? Porque se cuida muito bem, porque realmente tem essa característica, e o lado humano do Cristiano Ronaldo realmente é muito evidente. Eu não sei se o Messi é assim, de repente porque tem jogador que não gosta de revelar, tá? Que faz doação, muita gente não gosta. O caso do Cristiano Ronaldo, por ser uma figura pública, né? De muita evidência, principalmente no esporte, e aí a solidariedade do Cristiano Ronaldo, a presidente da Venezuela, confirmando que recebeu 2 aviões enviados por Cristiano Ronaldo, tá? Ele que mandou diretamente de Portugal medicamentos, alimentos, roupas, 2 aviões lotados. Então ela não tem palavras para ela descreveu que ela não teve palavras e não tem palavras para descrever aí a gratidão com o Cristiano Ronaldo, que todo o país então está tendo com o Cristiano Ronaldo. E aí, amigo, com certeza o Cristiano Ronaldo ganhou
uma legião de torcedores lá na Venezuela que infelizmente passa por um momento muito ruim. Parabéns aí, né? Que Deus abençoe o Cristiano Ronaldo. É aí, por isso que ele é considerado o atleta, não simplesmente um jogador de futebol, mas realmente um verdadeiro atleta aí, o Cristiano Ronaldo. Fala aí, Cristiano Ronaldo, olha só, é por isso, né, que ele é recebido dessa forma por onde passa. Pode colocar, por favor, esse vídeo do Cristiano Ronaldo ontem, Osvaldo. Tá aí o Cristiano Ronaldo. É claro que no meio desses torcedores, ele tinha torcedores ali oponentes, né, no jogo de ontem, alguns torcedores croatas provavelmente estavam ali, porque você ouviu algumas vezes. Mas o detalhe, né, a simpatia do Cristiano Ronaldo, acenando, indo próximo ali aos torcedores, e aí é por isso que o Cristiano Ronaldo é considerado com certeza aí um grande atleta, e não dá para comparar ele com o Messi ou com o Mbappé nesse aspecto, porque realmente é principalmente um aspecto, né, humano. Então, parabéns mais uma vez aí ao Cristiano Ronaldo. E agora eu tenho um recado para você agora nesse período de férias, de repente está precisando, está querendo trocar de carro, né? Então eu tenho uma dica para você, que são os veículos da GWM Navesa, amigo. A GWM Navesa, que fica aqui na Avenida Marcha para o Oeste, na saída para Jataí, aqui na cidade de Rio Verde. Então chegou a grande oportunidade de você trocar de carro, adquirindo o SUV híbrido mais vendido no Brasil, que é exatamente o Ravel, a partir de R$ 199.900, com assistente de condução semi-autônomo e com tecnologia de ponta, tá? E você também tem essa aí, ó, a queridinha dos fazendeiros aqui da cidade de Rio Verde, que é a picape Power P30, a picape certa para o campo a partir de 220 mil e com versões exclusive a partir de 240 mil. Robustez, espaço e tecnologia, e em versões com taxas a partir de 0 de juros. Agende seu test drive na GWM Navesa, aqui na cidade de Rio Verde. Conheça a Power P30, conheça o Rabo, conheça o tanque, né? Que é um dos veículos também lá da GWM Navesa, e a GWM Navesa, então, com super ofertas para você. E o detalhe, tá? A GWM Navesa valoriza muito a troca do seu usado por um veículo 0 km da GWM Navesa. Aí você vai, faz o test drive, de repente você gosta dos modelos SUVs, você tem então a opção do Rabo. Você gosta de picape? Então você tem a opção da Power P30 aí na GWM Navesa, aqui da cidade de Rio Verde. Vá na GWM Navesa, faça um test drive, você procura a Andrew e você vai fazer com certeza um grande negócio lá na GWM Navesa, aqui da cidade de Rio Verde. Agora nós vamos para um breve apoio cultural, mas fique aí, toma uma água, um café e volte conosco daqui a pouco, porque nós vamos falar do Verdão do Sudoeste. O Verdão do Sudoeste apresentou aí mais um jogador para a divisão de acesso, para a disputa da divisão de acesso, que começa logo após a Copa do Mundo, a partir do dia 26, e com transmissões ao vivo aqui pela sua TV Rio Verde. Vamos falar também pela sua TV Rio Verde, vamos falar também do Goiás, do Atlético Goianiense e do Vila, o Tigrão, que é o líder do Campeonato Brasileiro da Série B. Fica aí e volte conosco daqui a pouco. Doutor Leandro Dias, clareamento não é tudo igual? Clareamento dental não é tudo igual. Isso faz uma diferença no resultado. Existem diferentes técnicas, concentrações e indicações. O clareamento feito sem orientação pode causar sensibilidade ou até não trazer aquele resultado esperado. O ideal é avaliar cada caso e definir o melhor protocolo. Clarear o dente é fácil. Clarear com segurança e naturalidade é o que faz a diferença. Cada sorriso precisa de um plano. Vencer UniRV. O vestibular tradicional está com inscrições abertas.
São 22 opções e cursos para você escolher o caminho que mais combina com o seu futuro. Aqui você aprende na prática. Conta com uma estrutura de excelência e uma formação que prepara você para os desafios do mercado de trabalho. Inscreva-se pelo site unirvconecta.com.br. Garanta sua inscrição. Vem ser UniRV. Está uma das melhores cidades para viver no Brasil. Rio Verde, em Goiás. Polo regional bem localizada, com acesso aos principais mercados consumidores do país e as rotas de exportação. Gente do Brasil e do mundo vem para cá em busca de oportunidades e qualidade de vida. A cidade investe em educação, forma profissionais e atrai empresas que geram emprego e renda. E avança todos os dias na saúde, infraestrutura e segurança. Invista em Rio Verde. Aqui oportunidades e qualidade de vida se encontram no sudoeste goiano. O time da LBV entra em campo! Faça um gol para vencer a fome. Faça um gol por quem precisa agora. Faça um gol por um futuro melhor. A LBV convoca você. A nossa torcida é pelo seu sim. Doe agora, lbv.org. Circuito Brahma apresenta Expo Rio Verde 2026, de 2 a 12 de julho. Raízes fortes, novos caminhos. E a primeira semana começa em ritmo de rodeio e moda de viola, com Edson Hudson e de Paulo e Paulino. Na sequência, a maior seleção de shows, como Gustavo Lima, Leonardo, Ralph, Zé Henrique Gabriel, Natanzinho Lima e muito mais. Ingressos antecipados com preço promocional. Apoio Agrotécnica Buriti, Aventura Ram. Realização Sindicato Rural. No Fujioka Distribuidor de Rio Verde, você encontra tecnologia, eletrônicos e muito mais para acompanhar cada lance com qualidade, economia e descontos exclusivos do CNPJ. Smart TV Hisense 55 polegadas por apenas R$ 1.999,90 à vista. Smart TV AOC 50 polegadas por apenas R$ 1.649,90 à vista. Airfryer Elgin 5 litros por apenas R$ 225,90 à vista. Cadeira Gamer High Level por apenas R$ 549,90 à vista. Fujioka Distribuidor de Rio Verde, conectando você aos melhores momentos da Copa. Segura Rio Verde. Circuito Brahma apresenta Rio Verde Rodeio, de 2 a 5 de julho. Rodeio em touros e cutiano, a melhor seleção de competidores do Brasil. E a narração de Almir Cambra, Piracicabano e Júnior Castro. Venha viver as emoções do rodeio e o melhor da música sertaneja com shows de Edson Hudson e de Paulo e Paulino. Compre já o seu ingresso. Apoio Agrotécnica Buriti, Aventura Ram. Realização Sindicato Rural. Na hora de pintar, escolha qualidade e confiança. Na Precisão Tintas você encontra as melhores marcas de tintas e acessórios completos para pinturas em geral. Quer renovar sua casa ou empresa? Passe na Precisão Tintas e descubra as cores que vão transformar seus ambientes. Precisão Tintas, qualidade, variedade e o melhor atendimento em tintas é na Precisão Tintas. Rua 19, esquina com Adário Alves de Paiva, no Jardim Goiás. Fone 3050-0063. Vem ser UniRV. O vestibular tradicional está com inscrições abertas. São 22 opções e cursos para você escolher o caminho que mais combina com o seu futuro. Aqui você aprende na prática. Conta com uma estrutura de excelência e uma formação que prepara você para os desafios do mercado de trabalho. Inscreva-se pelo site unirvconecta.com.br. Garanta sua inscrição. Vem ser UniRV.
Você sabe o que o T de SEST Senat significa? É transformação na vida de milhões de brasileiros. E o transporte a serviço do país. É trabalho com cursos que fazem a vida do trabalhador do transporte decolar. E tecnologia na educação à distância e nos cursos técnicos. Somos o SEST Senat. Somos saúde, qualidade de vida e capacitação profissional para todos os brasileiros com T de transporte. Circuito Brahma apresenta Expo Rio Verde 2026, de 2 a 12 de julho. Raízes fortes, novos caminhos. E a primeira semana começa em ritmo de rodeio e moda de viola, com Edson Hudson e de Paulo e Paulino. Na sequência, a maior seleção de shows, como Gustavo Lima, Leonardo, Ralph, Zé Henrique Gabriel, Natanzinho Lima e muito mais. Ingressos antecipados com preço promocional. Apoio Planalto Case, Campeão Supermercados. Realização Sindicato Rural. A UniRV está com inscrições abertas para o processo seletivo dos programas de pós-graduação. São oportunidades para o mestrado em administração, mestrado e doutorado em agronomia e mestrado em direito. As inscrições pelo site da UniRV vão somente até o dia 15 de julho. Acesse agora unirv.edu.br/pós e garanta a sua participação. UniRV, o futuro se faz aqui. Visite a Navesa GWM e conheça o novo Raval H6. Design totalmente renovado e condições exclusivas. Escolha entre taxa zero ou supervalorização do seu usado. Condições imperdíveis de lançamento. Agende seu test drive na Navesa GWM e sinta a nova experiência Raval H6. No Aromas Grill, cada sabor é uma experiência única. Carnes selecionadas, ambiente acolhedor e o melhor atendimento para você e sua família. Venha viver esse sabor no Aromas Grill. Uma experiência no coração de Rio Verde. Avenida Elavino Martins Guimarães, quadra 3, Jardim Bougainville. Fone 64 3212 6873. Aromas Grill, aberto de segunda a sexta, de 11 às 14h30 e sábados e domingos de 11 às 15 horas. Vem ser UniRV. O vestibular tradicional está com inscrições abertas. São 22 opções e cursos para você escolher o caminho que mais combina com o seu futuro. Aqui você aprende na prática. Conta com uma estrutura de excelência e uma formação que prepara você para os desafios do mercado de trabalho. Inscreva-se pelo site unirvconecta.com.br. Garanta sua inscrição. Vem ser UniRV. A Clínica Dermestética é referência em tecnologia estética avançada, rejuvenescimento, emagrecimento, tratamento para celulite, estrias e flacidez. Cuidamos também da queda de cabelo, manchas, depilação a laser e blefaroplastia sem corte. Tecnologia moderna, resultados visíveis e atendimento personalizado. Agende a sua avaliação na Dermestética em Rio Verde e eleve a sua autoestima. Para além da tecnologia, confiança. Para além da transmissão, pessoas. Para além da visualização, conexão. Para além do engajamento, relacionamento. Para além da comunicação, Zoe Play. Muito mais que streaming, muito mais que uma ferramenta, muito mais que uma plataforma. Zoe Play. Muito mais que uma plataforma. Você está buscando desenvolvimento e resultados? A Dale Carnegie pode te ajudar. Os treinamentos da Dale Carnegie lapidam suas qualidades, extraindo suas habilidades e de todo o seu time de dentro para fora, levando você a ter uma verdadeira transformação.
Faça o treinamento que ajudou mais de 9 milhões de pessoas e mude a sua vida. Dale Carnegie. Segura Rio Verde. Circuito Brahma apresenta Rio Verde Rodeio, de 2 a 5 de julho. Rodeio em touros e cutiano, a melhor seleção de competidores do Brasil. E a narração de Almir Cambra, Piracicabano e Júnior Castro. Venha viver as emoções do rodeio e o melhor da música sertaneja com shows de Edson Hudson e de Paulo e Paulino. Compre já o seu ingresso. Apoio UniRV, Sementes Goiás. Realização Sindicato Rural. De volta aqui com o seu RV Esporte, agora para falarmos sobre a Série B do Campeonato Brasileiro, porque olha só aí, tivemos rodada ontem de volta da Série B. Se tiver aí, coloca aí os resultados dos jogos de ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro, porque a equipe do Cuiabá venceu em casa a equipe do América Mineiro, lá na Arena Pantanal. O jogo que aconteceu então lá em Cuiabá, o Cuiabá precisava dessa vitória, e aí, amigo, o que eu disse ontem no programa, afundou ainda mais aí, exatamente a equipe do América lá embaixo. O último colocado, para mim, não tem salvação, a América não escapa da Série C do ano que vem. O Fortaleza em casa fez o dever de casa e venceu a equipe da Ponte Preta por 2-0, jogando lá na belíssima Fortaleza. Fortaleza 2, Ponte Preta 0. Ponte Preta que já havia perdido de 2-0 também para o Atlético Goianiense. Ponte Preta também, uma equipe que bem provável irá cair para a Série C do Campeonato Brasileiro do ano que vem, mas teremos muita coisa, muita água vai passar debaixo da ponte. Inclusive, tem a próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Givaldo já colocou na tela, porque teremos os jogos do Londrina contra a equipe do CRB. Esses jogos acontecem amanhã. O Criciúma enfrenta a equipe do Sport do Recife. O nosso Atlético Goianiense vai até São Paulo enfrentar também amanhã o Novo Horizontino. Esse jogo é de fundamental importância para o Dragão, que está no meio de tabela, e se vencer o Novo Horizontino vai ter uma ótima pontuação. Difícil, porque o Novo Horizontino realmente está aí numa fase muito boa, numa ascensão muito boa, com o trabalho aí do Enderson Moreira. Portanto, o Novo Horizontino e Atlético Goianiense jogam amanhã às 16 horas. O Goiás joga à noite, mas que horário ruim, hein? Misericórdia. O Goiás joga contra o Ceará amanhã, lá no Ailê Pinheiro, lá na cidade de Goiânia, lá no alto do setor Bueno. Goiás e Ceará. O Goiás que tem a estreia do técnico Moser, né, pelo Goiás, e o Ceará vai ter a estreia do técnico Daniel Paulista pelo Ceará, ou seja, a troca de treinadores aí. O Náutico enfrenta a equipe do Juventude. O Náutico foi derrotado pelo Goiás em casa no último jogo. O Botafogo de Ribeirão Preto joga contra o Avaí, e na segunda-feira teremos o nosso Vila. O Vila, tomara que entre em campo como líder ainda, porque se o Atlético conseguir segurar lá o Novo Horizontino, o Vila Nova pode entrar líder do campeonato ainda na segunda-feira contra o São Bernardo. Mas pode, mesmo que o Novo Horizontino vença o Atlético Goianiense, exatamente o time do Vila Nova pode vencer o São Bernardo e voltar à liderança. E na terça-feira teremos o jogo do Atlético contra a equipe do Operário. Essa é a Série B do Campeonato Brasileiro pegando fogo, e tem aí a seguinte classificação depois da rodada de ontem. Pode colocar isso de volta, porque olha só, o nosso Vila continua na liderança com 28 pontos. O Fortaleza, com a vitória de ontem, assumiu aí a segunda colocação. O Novo Horizontino, que enfrenta o Atlético amanhã, tomara que o Dragão vença para o Novo Horizontino, porque se o Novo Horizontino vencer, vai a 30 pontos e assume a liderança até segunda-feira, até o jogo do Vila, porque se o Vila vencer o seu adversário na segunda-feira, o Vila voltará à liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. O Criciúma, quarto colocado com 27 pontos, São Bernardo e Juventude, esses são os 6 primeiros colocados aí do Campeonato Brasileiro da Série B. Goiás e Atlético Goianiense têm 21 pontos, estão no meio de tabela, e aí Goiás e Atlético disputam aí
nesse momento disputam uma aproximação aí à parte de cima da tabela, porque se Goiás e Atlético vencerem, eles vão a 24 pontos e ficam muito próximos ali da zona de classificação entre os 6 primeiros colocados. Os últimos colocados, Londrina, Avaí, Ponte Preta e o América Mineiro, 6 pontos. Para mim, Ponte Preta e América Mineiro estão fadados aí a caírem para a terceira divisão no ano de 2027, a Série C. As férias chegaram, hein? E se de repente você não viajou ainda e precisa trocar os pneus do seu veículo, a dica para você é a Ricardo Pneus, exatamente a Ricardo Pneus, que é uma tradicionalíssima loja de pneus aqui da cidade de Rio Verde. Está vendo imagens aí da Ricardo Pneus? Então, agora é hora de falarmos da mais tradicional loja de pneus aqui da cidade de Rio Verde, que é exatamente a Ricardo Pneus, localizada na Avenida Pausanes de Carvalho, número 171, no setor Pausanes, tá? Na Ricardo Pneus você tem pneus de carro de passeio, picapes, tratores, tudo em pneus é na Ricardo Pneus. Além, é claro, de serviço de alinhamento e balanceamento. E aproveite do bom atendimento lá da Ricardo Pneus e também dos preços imbatíveis, tá? Da Ricardo Pneus. Ricardo Pneus, você pode fazer o seu orçamento, dá uma ligada lá se você quiser, 99900-7958, 99900-7958. A família do Ricardo Pneus está lá para te atender, tá? O Ricardo filho, né? São os 2 filhos dele, mais a filha dele. A família toda Ricardo Pneus está lá para te atender. Porque Ricardo Pneus é a família Ricardo Pneus atendendo a sua família aqui na cidade de Rio Verde. Um abraço para todos os colaboradores lá da Ricardo Pneus, a melhor loja de pneus aqui da cidade de Rio Verde. Também serviço de alinhamento, balanceamento, é claro. Você vai sair com o seu carro em perfeitas condições para que você possa fazer a sua viagem com a sua família com tranquilidade lá na Ricardo Pneus. Falar do Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense que enfrenta aí o Novo Horizontino, que hoje é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro da Série B. Você viu agora há pouco, passamos aqui para você, telespectador do RV Esportes, a classificação atualizada da Série B. E o detalhe aí com relação ao Atlético, ontem os jogadores falaram em uma entrevista. Coloca, por favor, aí a coletiva dos jogadores do Atlético Goianiense hoje, Valdo. Cara, mentalmente, o que eu percebo aqui do Atlético, do clube em si, é um clube que ele cobra a excelência ao máximo, ele nunca está satisfeito com os resultados, com o posicionamento, ele quer sempre estar no mais alto nível, a cobrança ela é sempre extrema. Ganhou, dá para fazer melhor, empatou, dá para fazer melhor. Então, essa cobrança de melhor eu percebo que é uma cultura do clube, que nos cobra sempre poder fazer mais e mais e mais, porque isso nunca nos deixa numa situação cômoda e confortável. Não, achar que tá bom. Não, o clube é sempre, dá para fazer mais e melhor, vamos continuar, vamos fazer melhor no próximo jogo. E é isso que o clube passa para nós, né? Então a gente sabe que tá fazendo boa campanha fora de casa, tá fazendo uma boa campanha, mas dá para fazer melhor. São concorrentes que estão na nossa frente, nós precisamos diminuir a distância e melhorar na tabela. E nada melhor do que pegar os concorrentes que estão na frente para que essa distância diminua e que a gente possa alcançar uma colocação melhor. Bom dia. Cara, eu acho que o Renan era auxiliar do antigo treinador que estava. O trabalho já vinha sido desenvolvido. Nós passamos uma boa sequência sem sofrer gol anteriormente. E acho que dá uma confiança maior esse jogo sem sofrer gol e tal, essa 8ª rodada. E penso que parte de todo o elenco, né? Tanto, como eu falei anteriormente em outras entrevistas, a nossa defesa parte do ataque. Então, a partir do Coutinho ali, eles vêm nos ajudando muito ali e facilita nosso trabalho ali atrás. Tá aí, muito consciente aí as entrevistas dos jogadores do Atlético. Você vê que o zagueiro do Atlético falou que a melhor defesa, na verdade, é o ataque. Quanto mais o Coutinho segura a bola lá na frente. E agora o Atlético contratou o João Pedro, jogador que veio lá do Remo, então o Atlético está se reforçando. E o detalhe também da entrevista que eu chamo a atenção é realmente com relação à exigência aí do presidente do Atlético, Adson Batista, que realmente sempre cobra muito os seus jogadores. Mesmo na vitória, ele quer realmente corrigir os erros que houveram na partida anterior, para que na próxima partida o Atlético possa ter o melhor desempenho. E aí, por isso que o Atlético está sempre em evolução, né? Oscila às vezes no campeonato, que é normal, tem adversários do outro lado, como amanhã, por
exemplo, um adversário difícil, mano, que é exatamente o Novo Horizontino, treinado pelo Anderson Moreira, que conhece muito bem a cultura goiana, a cultura do futebol goiano. Conhece o Atlético, né, já esteve no Goiás por 2 vezes, e aí o Anderson Moreira está fazendo um ótimo trabalho lá no time do Novo Horizontino, que é um dos candidatos aí ao acesso, juntamente com o Atlético e o Goiás, e é claro, o Vila Nova, que é o grande favorito no momento a ficar com essa vaga. O grande favorito no momento entre os times goianos é o Vila, até por isso mesmo que o Vila é o líder, né? Até porque é o líder do campeonato, então realmente a briga vai ser muito intensa, principalmente entre essas 3 equipes, Vila, Atlético e Goiás, por uma vaga então a Série A do Campeonato Brasileiro. Por falar em Goiás, notícia ruim do Goiás, tem que ser sondado isso, tá? A questão de mais salários atrasados, será? Eu até colocaria ali uma interrogação, não uma exclamação, tá? Uma interrogação, porque se tiver mais salários atrasados no Goiás, então isso acaba afetando a equipe dentro de campo, não tem como, né? Portanto, na notícia de bastidores, existe essa dúvida se realmente existe salários atrasados lá no Goiás Esporte Clube. Agora eu tenho um recado para você, amigo. Você está finalizando a sua obra ou você está fazendo a reforma da sua casa ou da sua empresa, você precisa de tintas de qualidade e com preço diferenciado. Então você vai encontrar na Precisão Tintas. Realmente na Precisão Tintas você vai encontrar as melhores tintas para que você possa então pintar as paredes da sua empresa, da sua casa, na reforma ou até mesmo em uma nova obra, na finalização da sua nova obra. Localizada na Rua 19, esquina com a Dário Alves de Paiva, no Jardim Goiás, a Precisão Tintas conta com uma loja ampla e com grande estoque de tintas residenciais, industriais e automotivas, além de ferramentas e acessórios para o andamento, o bom andamento e a finalização da sua obra. E a Precisão Tintas também faz entrega na sua obra, seja na sua empresa ou na sua residência. Vá à Precisão Tintas se você preferir, ou ligue ou deixe sua mensagem no WhatsApp 64 3050 0063, 64 3050 0063 e faça o seu orçamento. Melhor estoque, ótimos preços, produtos de alta qualidade e atendimento diferenciado com a Precisão Tintas. Precisão Tintas, cores de qualidade com a precisão que você merece na Precisão Tintas, a melhor loja de tintas aqui da cidade de Rio Verde. Falar de Série C do Campeonato Brasileiro, porque na Série C temos o Anápolis. O Anápolis está numa situação ruim, está na última colocação, mas o Anápolis volta a jogar aí na Série C do Campeonato Brasileiro, onde teremos aí numa rodada, o Maranhão enfrenta a Inter de Limeira, o Maringá enfrenta o Volta Redonda, Confiança e Barra, Santa Cruz do Recife enfrenta o Ituano, Guarani e Floresta, Ferroviária e Caxias, Ipiranga e Paysandu, Anápolis e Botafogo da Paraíba vão jogar no domingo à noite, amigos, exatamente no aniversário do Matheus Carlos. Anápolis e Botafogo da Paraíba, lá no Jonas Duarte. O Anápolis tem o comando agora do Roberto Fernandes, que ainda não perdeu. Venceu o primeiro jogo jogando em Anápolis, empatou o segundo jogo jogando no Rio Grande do Sul. O Brusque de Santa Catarina enfrenta o Figueirense e o Amazonas enfrenta a equipe do Itabaiana. Essa a rodada, então, da Série B do campeonato, da Série C do Campeonato Brasileiro. Agora, Série D, ô Givaldo, pela Série D nós teremos aí, o Givaldo já destacou, olha só a situação da Série B, são jogos de ida, tá? Da Série B, da Série D do Campeonato Brasileiro, porque o craque de Catalão enfrentará a equipe do 13 e o Goiatuba vai enfrentar a equipe do Manauara, tá? Esses jogos acontecem amanhã. E aí, amigo, é o primeiro jogo da ida, tá? Jogo de ida aí da fase, se eu não me engano, oitava de final, a Série D, Givaldo, se eu não me engano, já está aí na fase de oitavas de final ou na fase 16 avos. O Givaldo vai confirmar aí para nós aí essa questão aí da Série D do Campeonato Brasileiro, onde teremos esses dois confrontos aí. O Craque enfrenta a equipe do 13 e a equipe do Goiatuba enfrenta a equipe do Manauara. Esses confrontos, então, aí da Série D do Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar do nosso time aqui da cidade de Rio Verde, o nosso Verdão do Sudoeste, que se prepara aí para a disputa exatamente da divisão de acesso, né? A nossa divisão de acesso que começa logo após, aí o João estava falando o ponto aqui, logo após exatamente a Copa do Mundo. Então no dia 26
de julho, a equipe do Rio Verde vai enfrentar a equipe do Crixás, tá? Lá em Aparecida de Goiânia, lá no estádio Aníbal Toledo. Isso mesmo, lá no Aníbal Toledo, a equipe do Rio Verde, inclusive o Rio Verde ontem apresentou mais um reforço, tá? Pode colocar na tela aí, tá aí, hein? Olha só quem chegou aí no Rio Verde, exatamente o Ivan Júnior, lembra-se dele? O lateral direito Ivan Júnior, o Nicolas também voltou, Ivan Júnior está de volta. Aí o Rio Verde, deixa eu passar aqui para você, e pode segurar aí, Givaldo, porque além do Ivan Júnior, se você conseguir aí, Givaldo, se você puder colocar para mim daqui a pouco, por favor, as imagens de alguns outros jogadores, tá? Mas eu destaco, tá? Pode procurar com calma, não tem problema não, Givaldo. O Ivan Júnior, o Gregory, o Yuri Tanque, tá? O Rogério, então, o Gazi, o goleiro, tá? Que chegou também essa semana. Então, assim, a base do Rio Verde no gol, ali teve o zagueiro Bahia também chegou, tá? A base do Rio Verde está sendo muito bem montada. Você está vendo aí, ó, o Arthur Gazi, goleiro do Rio Verde contratado. Esse goleiro é muito bom. Esse goleiro teve na Jataiense, tá? E aí o Rio Verde montando o seu elenco, tá? Montando o seu elenco com muita qualidade. Está aí também o Vitinho, jogador experiente. Então, assim, dessa vez não tem muita desculpa não, tá? Dessa vez o trabalho está sendo... Já era um bom trabalho o ano passado, mas dessa vez corrigiram, o Betão, o Fernando e toda a diretoria do Rio Verde corrigiu algumas pontuações relacionadas ao elenco, né? Foram na veia das deficiências e aí, amigo, acertaram nas contratações. Eu aposto nessas contratações. É claro que dentro de campo que os jogadores têm que mostrar qualidade. O Yuri Tanque dispensa comentários. É um jogador de ataque, é um artilheiro nato, de muita habilidade. Esse jogador fez alguns jogos no Campeonato Goiano da primeira divisão, você não tem noção. Na terceira, pelo Mineiros, ele foi muito bem. Na primeira divisão, ele não decepcionou, tá? Foi para a Napolina, fez gols pela Napolina, fez golaço contra a equipe do Goiás. Então, Yuri Tanque, para mim, a principal contratação do Rio Verde até agora. E a gente espera, então, que isso seja comprovado dentro de campo. Mas a diretoria está fazendo o seu trabalho, tá? Agora com os jogadores. Está aí o Rogério, jogador experiente, já teve no São Paulo, no Sport. Então, assim, o que a diretoria... está fazendo todo o possível, né? O que é possível fazer, a diretoria do Rio Verde está fazendo. Você está vendo o Rafinha também, outro jogador de muita qualidade. Tá aí o elenco do Rio Verde, passando aqui em primeira mão para você, aqui do RV Esportes, algumas das contratações, o Givaldo prontamente já colocando na tela. Então, esse é o Rio Verde, tá? O Rio Verde que vem aí ó, o Bahia que é o zagueiro, né? Um jogador de muita qualidade também, contratado pela equipe do Rio Verde. E, por falar em Rio Verde, eu reitero e passo mais uma vez a informação para você, telespectador aqui da TV Rio Verde, para você que nos acompanha aqui no RV Esportes todos os dias. Detalhe é o seguinte, amigo, o Velozão vai virar baile, porque o Rio Verde vai subir esse ano. Se Deus quiser, estaremos na primeira divisão o ano que vem, tá? E você vai acompanhar as transmissões dos jogos da primeira divisão, da segunda divisão do Campeonato Goiano. A primeira divisão você acompanhou aqui pela sua TV Rio Verde. Em parceria com a TBC, nós estaremos transmitindo então os jogos do Campeonato Goiano da segunda divisão com a participação do Verdão do Sudoeste. Então, é claro, iremos, dentro do pacote de transmissão, iremos sim transmitir alguns jogos do Rio Verde, tanto aqui em Rio Verde como fora de Rio Verde. Até porque o Rio Verde, com certeza, com todo respeito aos outros adversários, que é uma competição difícil, né? Tem Goiânia, um time tradicionalíssimo da capital, aqui treinado pelo Emerson Maria, está na disputa por uma vaga. Temos o Morrinhos, temos o Tupi de Jussara, que contratou aí exatamente o Marcão, grande jogador Marcão, grande artilheiro, experiente Marcão. Então vai ser pedreira, mas eu confio muito no trabalho do Rio Verde, da diretoria do Rio Verde, está trabalhando muito, muito mesmo, para que o Rio Verde possa alcançar esse acesso. O detalhe, tá? Teremos com certeza aqui no Velozão, a torcida vai comparecer
TBC, a torcida do Rio Verde apoia muito as empresas de Rio Verde, a prefeitura, o Dr. Wellington Carrijo apoia muito a equipe do Rio Verde, então com certeza o Rio Verde tem tudo para subir. E é claro, com as transmissões aqui da sua TV Rio Verde em parceria com a TBC, detalhe, tá? Transmissões em alto nível, tá? Transmissões com narradores diferenciados. Túlio Isaac é um dos narradores, tá? Temos também ótimos comentaristas, Danilo Dias, a Thaís Freitas, Evandro Gomes, um time de primeira para as transmissões do Campeonato Goiano da segunda divisão a partir do dia 26 de julho aqui na sua TV Rio Verde. Você não pode perder então essas transmissões aqui com exclusividade para Rio Verde através da nossa TV Rio Verde. Portanto, acompanhe a partir do dia 26 de julho. A estreia do Rio Verde será em Aparecida de Goiânia contra a equipe do Crixás, lá da cidade de Crixás. Agora, antes de encerrarmos o programa, tem uma imagem também, falamos em Campeonato Goiano. Se você estiver aí, Givaldo, na Copa do Mundo, temos lá, a Copa do Mundo é isso, né? A união de torcedores do Atlético Goianiense, do Vila Nova e também do Goiás. Se você estiver aí, pode procurar aí, Givaldo. Tá aí, a rivalidade ficou de lado na Copa do Mundo. Olha que bacana essa imagem, essa cena aqui, ó. Temos um torcedor, isso é lá nos Estados Unidos, tá? Na Copa do Mundo, um torcedor, antes do jogo do Japão, se reuniram lá, um torcedor do Goiás, um torcedor do Dragão, do Atlético Goianiense e um torcedor do Vila Nova. Essa bandeira do Vila, ela roda o mundo, incrível. O Vila Nova realmente, a torcida do Vila, ela é diferente, não tem jeito. Que me perdoe os atleticanos, eu sou atleticano, mas tem que dar o braço a torcer. A torcida do Vila é diferenciada. O Vila merece um lugar aí na Série A do Campeonato Brasileiro. O Vila hoje é o líder do Campeonato Brasileiro da Série B e realmente a torcida do Vila que realmente é apaixonada pelo clube e está sempre aí levando o nome do Vila Nova pelo mundo afora. E o Goiás Esporte Clube, né, que é o time de maior estrutura, né, o Goiás que é muito organizado na sua estrutura, não vive um momento bom tecnicamente, né, como time de futebol, mas tem que ser respeitado o Goiás e o Goiás então na luta juntamente com o Atlético Goianiense para chegar próximo do Vila aí. O que eu sei, amigo, que a disputa vai ser acirrada, vai ser muito acirrada e Copa do Mundo nos traz aí essas questões, né? Por exemplo, que a rivalidade ficou de lado e ali os três torcedores, isso que é bacana. Tomara que é difícil, né? É quase uma utopia, né? Torcedores do Corinthians também, do Palmeiras ali lado a lado e tal, comemorando, mas a rivalidade é muito grande, assim como também lá no Rio Grande do Sul, mas na Copa do Mundo tem essas coisas, esses detalhes aí. Foi muito legal essa cena, eu vi essa cena e achei muito interessante. Rivalidade de lado lá nos Estados Unidos, todos torcendo pela seleção brasileira, que vai jogar então no próximo, exatamente no próximo domingo contra a seleção norueguesa. Mas antes de ir embora, eu tenho um recado para você. De repente você está aí com um problema de bateria do seu carro, amigo. Então a melhor dica para você com certeza é a Bateralto Baterias, lá do nosso amigo Rogério, da família Bateralto, o Rogério, a Rafaela, o Rodrigo, eles que comandam aí a Bateralto Baterias. Então vamos falar de bateria, vamos falar de coisa séria, de bateria de qualidade, de loja de alta qualidade, de produtos de alta qualidade. Então, se a bateria do seu carro falhar, é só você procurar Bateralto. Bota na cabeça, coloca na cabeça, Bateralto Baterias, pensou em baterias, pensou Bateralto Baterias. Bateralto Baterias fica localizada na Avenida Pedro Ludovico Teixeira, na Vila Maria. Bateralto Baterias, pensou baterias, pensou Bateralto Baterias. Anote aí esse número que eu vou passar para você, que é o 3612-3041, 3612-3041, e aí você vai falar na Bateralto Baterias, você pode procurar o Vitor, o Matheus, o Rogério, o Rodrigo, a Rafaela, tem uma grande equipe lá para poder fazer o seu atendimento exatamente na Bateralto Baterias. 3612-3041 é o número da Bateralto Baterias aqui na cidade de Rio Verde. Pensou baterias, pensou Bateralto Baterias. Esse aí é o Matheus, torcedor do Corinthians, torcedor do Vila Nova, o Matheus que está sempre lá de prontidão para poder te atender e aí fazer o melhor atendimento. Você está vendo aí, ó, eles verificando, fazendo a medição se realmente o problema é na bateria, porque tem essa questão da honestidade lá da Bateralto Baterias. Os técnicos são extremamente preparados. Se não precisar trocar a bateria, pode ficar tranquilo, porque a Bateralto Baterias, a equipe da Bateralto Baterias só vai trocar sua bateria se houver necessidade.
tarde. Um abraço para todos lá da Bater Alto Baterias. Encerramos nosso RV Esporte de hoje, amigo, mas tomara que na segunda-feira, quando nós viermos apresentar aqui o RV Esporte, iremos comemorar aí a passagem da seleção brasileira para as quartas de final. Para isso, basta superar a seleção norueguesa no domingo. Um abraço, até segunda-feira com mais um RV Esporte, se Deus quiser, agradecendo ao Papai do Céu por esse dia de hoje e também esperamos estar aqui na segunda-feira com vocês aqui pelo seu canal 3 na sua TV Rio Verde. Até segunda!